campeonato relançado no último fim de semana está no ar o Minuto Zero, o programa que o ajuda a lançar e perceber melhor os fins de semana futebolísticos. No programa desta semana vamos olhar para dois jogos complicados, para os da frente da Liga NOS, para grandes jogos nas principais ligas em toda a Europa e ainda para uma nova possibilidade de conquista para Jorge Jesus no futebol brasileiro. Começando pelo nosso campeonato, Benfica e Futebol Clube do Porto têm jogos de risco contra duas equipas minhotas. No sábado, o Benfica recebe o Sporting de Braga, num jogo que marca o regresso de Ruben Amorim ao Estádio da Luz, onde passou vários anos da sua carreira de jogador. Apesar de estar numa série de 9 jogos sem perder, a equipa minhota vai enfrentar um dos adversários que lhe causa mais dificuldades. Em toda a sua história, para o campeonato, os bracarenses apenas venceram por uma vez no Estádio da Luz, e foi na longínqua época de 1954-1955. Os encarnados conseguiram um apuramento para a final da Taça de Portugal a meio da semana e contra o adversário deste sábado estão numa série de 5 jogos seguidos a vencer e de 13 triunfos nos últimos 14 jogos. No domingo é a vez do outro candidato ao título a entrar em ação. O Futebol Clube do Porto joga em Guimarães contra uma equipa orientada por Ivo Vieira que está moralizada depois de uma goleada por 7-0 conseguida na casa do Famalicão. Nas 16 últimas deslocações a Guimarães, o Futebol Clube do Porto só perdeu uma vez, em 2015-2016, na altura em que Sérgio Conceição era treinador dos vimaranenses. Já o Sporting tem jogo este sábado em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Com 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, os Leões de Sila estão à procura da estabilidade e podem ainda retirar dividendos da deslocação do Braga ao Estádio da Luz. Já o Rio Ave leva 5 jornadas sem perder e entrou na corrida europeia, estando apenas a 3 pontos do terceiro lugar, ocupado pelos Leões. Saltando para Inglaterra e depois de uma pausa, a Premier League volta logo com mais um clássico. Bruno Fernandes e o Manchester United jogam em Londres, na casa do Chelsea. Os Red Devils não vencem em Stamford Bridge para a Premier League desde 2012-2013 e estão numa série de 3 jornadas seguidas sem triunfar para o campeonato. Para ainda sonharem com os lugares de Liga dos Campeões, os comandados de Solskjaer têm mesmo de fazer um bom resultado em Stamford Bridge. Em Itália temos o campeonato ao rubro com Juventus, Inter e Lazio, separados apenas por um ponto. É neste cenário que o Inter de Milão joga em Roma contra a Lazio, uma equipa que não perde há 18 jogos na Série A. Ainda assim, os comandados de António Conte ainda não perderam fora de casa para a Liga e na jornada passada venceram com classe o Derby de Milão frente ao Milan. Ainda no futebol transalpino temos jogo grande na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. A Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, joga na casa da Atalanta, com as duas equipas separadas por apenas 3 pontos. Os romanos chegam a esta partida de uma série de 2 derrotas seguidas e de 4 jogos sem vencer e enfrentam uma equipa que é o melhor ataque da prova com 61 golos marcados em 23 jogos. Em Espanha temos também 2 jogos para acompanhar. Na sexta-feira, o Valência recebe o Atlético de Madrid, 2 equipas que estão na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Os 2 conjuntos chegam a este jogo em fases menos positivas da temporada. O Valência soma 2 derrotas seguidas, enquanto a equipa da capital espanhola perdeu os 2 últimos jogos fora de casa e soma apenas uma vitória nas últimas 6 partidas. No sábado jogam Barcelona e o surpreendente Getafe, num jogo que vai colocar frente a frente o segundo e o terceiro classificado da La Liga. O Getafe está a surpreender tudo e todos esta temporada, mas joga agora num terreno onde nunca venceu. O melhor que conseguiu fazer foi empatar por 4 vezes nos 17 jogos que já fez no Camp Nou. Curiosamente, o Barcelona ainda não perdeu qualquer jogo em casa em todas as competições. Em França, vamos olhar para um jogo que tem muitos portugueses envolvidos. O Lille, de José Fonte, Renato Sanches e companhia, recebe no domingo o Marselha, treinado por André Vilas-Boas. 2 equipas em boas fases e com ambições europeias. O Marselha está a solidificar o segundo lugar e não perde há 16 jogos. Já o Lille está com 3 vitórias seguidas e está envolvido numa luta pelo terceiro lugar da Liga 1. Na Alemanha vamos olhar para o jogo que vai levar os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência até à casa do Borussia de Dortmund, de Haaland e companhia. 2 equipas com ambições diferentes e que chegam em fases diferentes a esta sexta-feira. O Dortmund está com 2 derrotas seguidas, enquanto o Eintracht Frankfurt com 2 vitórias e com 5 jogos invicto.
Para terminar, vamos até ao Brasil, acompanhar a primeira edição da Supercopa do Brasil, que vai colocar frente a frente o campeão Flamengo e o vencedor da taça, o Atlético Paranaense. Uma nova competição que pode já valer mais um título a Jorge Jesus, para juntar ao Brasileirão e à Taça dos Libertadores, conquistados durante o ano de 2019. Tempo agora para os remates da semana. No remate ao ângulo, o Futebol Clube do Porto. Encostada às cordas, a equipa de Sérgio Conceição reagiu da melhor forma e relançou o campeonato com uma vitória no clássico frente ao Benfica. Depois disso, a meio da semana, garantiu o apuramento para a final da Taça de Portugal. No remate de recarga, a meia-final entre o Benfica e o Famalicão. 2 jogos de emoção, bom futebol e 2 equipas que disputaram até ao fim a presença no Jamor. O Benfica levou a melhor, mas este Famalicão levou o campeão nacional ao limite, em 2 jogos. No remate ao lado, a semana sem sentido que se viveu no futebol português. Tudo começou nas acusações entre Benfica e Futebol Clube do Porto, onde até se pediram árbitros estrangeiros no futebol português. Depois disso, também o Braga se juntou à festa, atacando as arbitragens dos jogos do Sporting. Uma semana em que ninguém ficou bem na fotografia. Está tudo dito no Minuto Zero desta semana. Antes de nos despedirmos, ficam os jogos para os próximos dias.